Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre a classificação do Grêmio na Copinha. Vitória por 4-0 contra o Goiás. Com isso passou desse 16 avos de final e agora sim chega nas oitavas de final. A Copinha que tem muitas equipes, então o Grêmio teve que passar por fase de grupos, 32 avos de final, agora passa pelos 16 avos de final e agora sim vai para as oitavas. Então vou comentar sobre essa vitória aqui com vocês. Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Beleza? Primeiro comentar como é que foram os gols da partida, os 4 gols. E depois a gente vai para uma análise mais individualizada do desempenho dos jogadores, beleza? Primeiro gol do jogo, marcado pelo Gabriel Mack. Com certeza o melhor jogo dele até o momento na Copinha. Eu não trouxe vídeo aqui, nem... eu não trouxe do jogo do Marcílio Dias, foi pelo horário, não consegui assistir o segundo tempo. Só consegui assistir até uns 30, 40 do primeiro tempo, porque o jogo era 11 horas da manhã. Bom, e aí eu tinha compromisso, acabei não conseguindo. Mas esse do Goiás deu pra assistir inteiro, beleza? Então, o Gabriel Mack, melhor jogo dele com certeza. Logo no início do jogo ele já faz 2 gols. O primeiro gol da partida é marcado por ele em uma jogadaça do Alisson. O Alisson que infelizmente saiu machucado de novo, né, cara? Ele já tinha saído sentindo contra o Porto Vitória no primeiro tempo. E agora também contra o Goiás sai sentindo no primeiro tempo. E o Alisson, mesmo saindo machucado ali na metade do primeiro tempo, foi um dos melhores do jogo. Os 2 primeiros gols surgem de 2 assistências diretas do Alisson. Então o Alisson vem desempenhando muito bem. É a segunda copinha que ele está disputando. No ano passado foi muito bem. Não teve tanto destaque porque o Jardiel foi muito bem. E principalmente o Gustavinho, o Gustavo Nunes também, que chegou a ter oportunidade no principal. Então o Alisson acabou não tendo tantas oportunidades. Na reta final de Brasileirão ele chegou a jogar contra o Vitória, né? O Renato chegou a colocar ele. E agora iniciar a Copinha também. Fez o primeiro gol do Grêmio na Copinha, logo nos primeiros minutos, contra o Vitória da Conquista. E agora fez mais um grande jogo. Então os 2 primeiros gols marcados pelo Mac. O primeiro é uma jogada do Alisson, ele cruza para o meio da área. Um passe que o passe é devagar e espera a movimentação do Gabriel Mack saindo da marcação e atacando a bola. Ele faz ali 1-0. O segundo gol é uma jogada que é um cruzamento e uma cobrança de falta rasante, forte em direção ao gol. E aí o Gabriel Mack antecipa, dá um toquezinho e um toque tão próximo do gol mata completamente o goleiro, faz ali o 2-0, o Gabriel Mack. E aí vai para o intervalo. No segundo tempo, sai um gol de cabeça do João Lima, tá? Zagueiro que começou meio discreto nessa copinha do Grêmio, quando o Grêmio tinha o trio de zaga com o Natan pela direita, o João Lima como esse zagueiro central e o Vieri como zagueiro pela esquerda. O Vieri subiu para o profissional, assim como o Pedro Gabriel, né? E o Grêmio já perdeu esses dois e ainda perdeu o, o o Igor, que foi para a seleção brasileira sub-20. Então o Grêmio perdeu seu lateral direito titular, o Grêmio perdeu seu zagueiro titular e o Pedro Gabriel que pegou a vaga do Wesley na lateral esquerda ao longo da Copinha. Então o Grêmio perdeu 3 titulares já logo nessa fase de grupos da Copinha e foi se adaptando. Então, por exemplo, o João Lima, ele vem jogando de lateral esquerdo, tá bom? Mesmo com o Grêmio tendo o Wesley no banco, utilizando o João Lima, você pode criar várias variações ao longo do jogo. Você pode jogar com 3 zagueiros, com o João Lima descendo para a linha de zagueiros, mas muitas vezes o Grêmio joga em uma linha de 4 defensores, com o Natan pela direita, o Luiz Eduardo pela esquerda, o Smiley pela lateral direita e o João Lima como um lateral esquerdo improvisado, né? E vem dando certo, tá bom? E aí um cruzamento do Zorteia, que pegou a vaga do Thiago, né? O Grêmio deu uma certa recuada ao longo da copinha. Troca os 3 zagueiros e monta uma linha de 4 defensores. E o Zorteia pega a vaga do Thiago. O Zorteia fazendo uma função mais defensiva. O Kaique sendo um primeiro volante, o Zorteia um segundo volante. E o Iago, que começou como esse segundo volante, como um meia mais avançado, né? Então acaba que tira o Thiago e dá uma avançada no Iago. Caraca, Thiago e Iago. Aí é pra confundir, né? Mas enfim. E aí, ao invés de usar 3 zagueiros, utiliza dois, né? Então vai compensando dessa forma o time. E aí um cruzamento do Zorteia, que eu já tinha comentado aqui, acho que no jogo contra o Guaratinguetá, um cara que pega muito bem na bola, não à toa cobra escanteio, cobra faltas. Ele cruza muito bem, o João Lima faz gol de cabeça. Eu já queria destacar, todos os zagueiros do Grêmio fizeram gol nessa copinha. Todos os que tiveram uma minutagem relativamente boa, né? O Natan fez gol na estreia, de cabeça. O Vieri tinha feito gol de cabeça também na estreia contra o Vitória da Conquista. E agora o João Lima também faz gol,
né, de cabeça. E o Luiz Eduardo fez o quarto gol. Então todos os zagueiros que tiveram uma minutagem boa no Grêmio fizeram gol. Todos, os quatro. O Natan, o Vieri, o Luiz Eduardo e o João Lima. Todos os zagueiros fizeram gols. Tá bom? Então mostra o poder ofensivo dessa bola aérea do Grêmio, né? E aí o gol do Luiz Eduardo é um cruzamento. Acho que o próprio João Lima escora pro meio da área e o Luiz Eduardo chega completando. O goleiro do Goiás, o Murilo, chega a defender, mas ele defende quando a bola já tinha entrado. Consequentemente, gol do Grêmio. Fecha ali o placar nesse 4-0. Tá bom? Vamos para as análises mais individualizadas agora. Começando pelo Igor. Cara, não tem muito o que eu avaliar o Igor. O fato é, o Igor em 4 jogos, né? Porque contra o Guaratinguetá ele não jogou. Jogou o João Vitor e ali foi o único jogo que o Grêmio foi vazado. No empate 1-1. Então o Igor em 4 jogos, 3 jogos, aliás, né? Vitória da Conquista, que ficou 4-0. 1-0 no Porto Vitória. 1-0 Marcílio Dias e agora 4-0 no Goiás. O Igor 4 jogos não foi vazado em nenhum deles. Mas aí a gente pode olhar e falar, putz, tá fazendo uma grande copinha. E ele tá fazendo uma boa copinha. Só que ele não tá sendo exigido. Isso mostra o poder defensivo do Grêmio. Eu não me lembro de uma única defesa difícil do Igor. Porque justamente o Grêmio não sofreu perigo. O único jogo que o Grêmio, digamos que foi dominado em determinado momento, foi pelo Guaratinguetá no primeiro tempo. Pelo contexto, né? O Grêmio com um time misto e o Guaratinguetá precisando da vitória para passar. Era natural que isso acontecesse. E foi o único jogo que o Grêmio foi vazado. Com exceção a isso, não foi vazado em nenhum momento, ou seja, o Igor não tomou nenhum gol. Então vem fazendo uma boa copinha, só que não foi muito exigido. A maioria dos jogos ele quase não toca na bola, só é exigido para sair jogando. Então assim, e o gramado é horrível desse estádio do Guaratinguetá. Quanto antes o Grêmio sair desse estádio, melhor. O ponto positivo é que o Grêmio vem lidando muito bem com as bolas aéreas. Então o gol contra o Marcílio Dias foi de cabeça com o Iago. Desses 4 gols, 2 foram de cabeça. O gol contra o Vitória da Conquista, que nem eu falei, teve 2 gols de zagueiro de cabeça também. Então a bola aérea do Grêmio está sendo muito boa. Se não tivesse esse fator, metade dos gols que o Grêmio fez não teria feito. Porque metade deles, pelo menos, foi através de bola aérea. Tá bom? Porque realmente sair jogando, muito difícil num gramado desse nível. Tá bom? Então, quanto antes o Grêmio sair desse estádio do Guaratinguetá e ir para um gramado melhor, melhor para o Grêmio, tá bom? Enfim, o Igor vem fazendo uma boa copinha, mas muito pouco exigido. O Smiley na lateral direita é o terceiro. O Grêmio já utilizou 3 laterais direitos. O Igor, que era o lateral, o cara que era o capitão desse time, foi para a seleção brasileira sub-20. O Cristiano pega essa vaga. O Cristiano fez um excelente jogo contra o Guaratinguetá, mas saiu no intervalo, né? E a partir daí o Smiley pegou a posição. Eu entendo que assim, o Cristiano tecnicamente, é, eu enxergo que seja um pouquinho melhor que o Smiley, tá bom? Tecnicamente. Mas na parte física, eu entendo que o Smiley sobra, tá bom? Um cara que corre os 90 minutos, não cansa. Então nessa parte física, nessa parte atlética, eu acho que é ali que ele tá conseguindo garantir essa titularidade, tá bom? Justamente por conseguir correr o jogo todo, é um cara que se esforça pra caramba, é um cara que é habilidoso também, tá bom? Então o Grêmio tá muito bem servido de laterais direitos. O Igor, que eu entendo que tem que jogar pelo profissional, inclusive, agora que tem o João Lucas, tendo o João Pedro, João Lucas e Igor, espetacular. E nem eu comentei no anúncio do João Lucas, se quiser pode até vender o João Pedro. Utilizando João Lucas, Igor e aí subindo ou o Cristiano ou o Smiley, pra mim já estaria o suficiente também pro profissional. Caso não venda, tendo os 3 tá ótimo também. João Pedro, João Lucas e Igor. Tá bom? Então, tanto o Smiley, tanto o Cristiano e o próprio Igor também, quando jogaram na Copinha, jogaram muito bem, tá? Eu destaco bastante o Cristiano, porque contra o Guaratinga tá em 45 minutos, ele foi espetacular. Ele tirou bola em cima da linha, em jogadas de X1 ele conseguiu defender, quando foi pra frente arranjou um cruzamento espetacular. Então, no pouco que ele jogou, ele foi muito bem, né? Então, assim, os 2 laterais direitos do Grêmio vêm desempenhando muito bem. O Igor jogou muito pouco, mas mesmo no pouco que jogou, mostrou que é muito bom também. Então, todos os laterais direitos do Grêmio com destaque nessa copinha. Aí a gente vai pro Natan. O Natan indo bem nessa zaga também, que nem eu falei, o Grêmio só foi vazado no jogo contra o Guaratinguetá. E o Natan também vem mostrando uma boa bola aérea. Luiz Eduardo, eu tô gostando bastante da saída de jogo. Ele era reserva desse time, pegou a vaga do Vieri e o João Lima virou o lateral esquerdo, né? Porque consegue dar uma proteção maior do que se jogasse o cara de origem, que é o Wesley, né? Então o Luiz Eduardo vem fazer uma construção de jogo muito boa e também conseguiu fazer o golzinho dele também para dar uma moral muito boa. Vem fazendo uma excelente copinha desde que teve oportunidades. Ah, o gol
O gol do Guaratinguetá, eu não lembro se foi o João Lima ou o Luiz Eduardo, mas um dos dois falhou, tá bom? Que agora eu não lembro direito qual foi, mas foi num lance que nem eu comentei no vídeo, tem aqui no canal pra quem quiser. Ele acaba fechando a trajetória do passe original do cara, o cara se desloca pelas costas dele e ele fica parado. E aí ele completa sozinho pra fazer o gol. Eu acho que era o Luiz Eduardo, tá bom? Ali ele falhou, mas com exceção àquele lance, vem fazendo uma grande copinha. O João Lima também se tornou uma grande liderança desse time, já dá pra perceber isso. É um zagueiro que tecnicamente é bom, até por isso virou lateral esquerdo e tem uma bola aérea muito boa, tá bom? Pegou essa posição e vem muito bem, tá? Depois entrou o Murilo Tramontini, que é um zagueiro também que jogou muito pouco, entrou nos minutos finais, né? E aí a partir dele o Grêmio fez três zagueiros, né? Voltou para a origem dos três zagueiros que começou a copinha. Então o Grêmio variando entre três zagueiros e uma linha de quatro normal. O Zorteia pelo meio de campo, o Zorteia apareceu aqui primeiro, mas na teoria o Kaique é um pouquinho mais recuado. Só que os dois muito alinhados, né? Tanto o Kaique quanto o Zorteia, só que o Kaique tem um poder de marcação de combate maior, né? O Zorteia é um cara que nessas bolas paradas se destaca, né? Que nem eu falei, é ele que cruza pro gol do João Lima. Então dá pra perceber que nem eu comentei no jogo contra o Guaratinguetá, é um cara que pega muito bem na bola. Entrou o Thiago que virou a reserva desse time ao longo da copinha, pro Iago jogar mais avançado. E, enfim, fez um primeiro jogo bom contra o Vitória da Conquista, que ele dá um biquinho e a bola vai na trave, mas ainda não conseguiu desempenhar tão bem, mas dá pra perceber que tem uma boa qualidade no passe. O Kaique, pra mim, é um grande destaque desse time. Teve vários erros técnicos já no próprio jogo, ao longo da Copinha também, mas ele se destaca muito pela vontade, cara, pela liderança. É um cara que perdeu a bola, ele vai voltar, vai dar combate. Alguém errou, ele vai cobrar. É um cara que chega bem à frente pra finalizar. Então é um cara que dá pra ver que tem uma personalidade muito forte. Isso é importantíssimo pro time, tá bom? Dá um gás, uma vontade muito grande pro time quando você vê um cara que tá dando a vida nesse meio de campo. Eu diria que o Kaique, quando acabar a copinha, merece uma oportunidade no profissional para ser pelo menos uma terceira, uma quarta opção para esse primeiro volante do Grêmio, tá bom? Acho que o Kaique merece uma oportunidade. Talvez tecnicamente não esteja sobrando, mas nesse quesito esforço e entrega, é impressionante o tanto que ele se esforça. E que nem eu falei, quesito liderança também. Tecnicamente, não mostrou ser um cara diferenciado. Mas nesse esforço e nessa liderança e de organizar o time, ele vem se destacando bastante. O Iago vem sendo importantíssimo também, com bons passes, chegando bem à frente, fez o gol da classificação contra o Marcílio Dias, fez o gol do jogo contra o Porto Vitória, que foi um jogo amarrado, só 1-0 também. Então, em jogos difíceis, o Iago decidiu, né? Tanto contra o Marcílio Dias, tanto contra o Porto Vitória. Vem sendo decisivo, que nem eu falei, jogando numa linha mais avançada. Tirou o Thiago, colocou o Zorté e o Kaique, e o Iago mais avançado, né? Entrou depois o Riquelme que na copinha passada já tinha se mostrado ser uma grande promessa, nessa daqui acaba sendo reserva de novo. É um cara que talvez tecnicamente seja, junto com o Gabriel Mack, os mais habilidosos desse time. O Alisson também. Mas o Riquelme realmente tem muita qualidade. Eu acho que às vezes falta objetividade para ele. É um cara que tem muitos dribles, mas às vezes não é tão direto para chances claras. Acho que falta aperfeiçoar isso daí para transformar em mais finalizações e mais chances claras. O Alisson faz uma grande copinha, fez o primeiro gol do Grêmio na copinha contra o Vitória da Conquista. Aqui deu duas assistências e infelizmente saiu machucado. Espero que para o próximo jogo já esteja de volta. Para enfrentar, se eu não me engano, é o Bragantino. Quando eu terminar de trazer aqui a análise, eu confiro aqui na notícia, mas eu acho que é o Bragantino, tá bom? Que eliminou o Flamengo. Então não vai ser fácil. Entrou o Gabriel Passos não conseguiu ser tão efetivo porque eu já queria destacar. O Grêmio meteu 4-0 em um time organizado e bem treinado, tá? Esse time do Goiás deu pra ver a todo momento o técnico organizando bonitinho o time, coordenando com o volante entrando na saída dos três zagueiros. Acaba que dois gols de bola aérea fizeram essa goleada, mas o Goiás, acho que se fosse em um gramado minimamente decente, esse jogo tinha sido muito mais equilibrado. Porque o Goiás era quem mais tentava propor o jogo, só que não conseguia por conta do gramado. E aí não conseguia encontrar espaços, tanto é que o Igor quase não foi exigido. Mas se fosse um gramado bom, o jogo tinha sido muito mais difícil. Então essa bola aérea do Grêmio decisiva para construir essa goleada. Se não fosse os gols de bola aérea, esse jogo tinha ficado 2-0 vivo até o final. Então, de novo, a bola aérea do Grêmio sendo fundamental. O Gabriel Passos acabou sendo discreto justamente porque o Goiás teve mais a bola, ele não conseguiu aparecer tanto. O Mac, no início do jogo, espetacular, fazendo dois gols, primeiros gols dele nessa copinha, já vinha se destacando
E é o cara que é mais visado desse time, porra, ser tão novo e, porra, já tá sendo especulado em Chelsea, um bando de equipe. E dá pra perceber o porquê, né? Um cara que é muito habilidoso, tem um bom controle de bola, tem um bom drible, já tentou algumas lambretas ao longo da competição, nesse jogo também. É um cara que tem muito repertório, tá bom? E que nem eu falei, 2 gols no início do jogo. O segundo gol é bem difícil, tá bom? Pode não parecer, mas é um chute muito forte. Você tem que ter o tempo de bola bom e conseguir dar direção pro chute é difícil. Então, o Mac fez isso e fez ali o segundo gol. O primeiro ele atacando muito bem, depois de uma grande. Atacando muito bem a bola, né? Depois de uma grande jogada do Alisson. Então, o melhor jogo do Mac. Depois entrou o Jefferson, também discreto nesse momento de pressão. Pressão não, mas de mais domínio do Goiás na reta final, tentando ter mais a bola. O Jadiel não faz uma grande copinha, né? Ele tem apenas um gol na estreia contra o Vitória da Conquista. E não vem conseguindo fazer um grande jogo contra uma grande copinha. Contra o Guaratinguetá no último lance ele perdeu um gol cara a cara. Dá pra ver que fisicamente mesmo ele parece estar um pouquinho atrás dos outros. Mas no quesito finalização, talvez seja o melhor jogador do Grêmio desse elenco. E tendo o Jardiel, você tem uma referência lá na frente, para se precisar dar chutão, tem um cara para disputar essa bola aérea com os adversários. Então é importante ter um jogador com essa característica. E também entrou o Wesley, aí sim, um lateral esquerdo, para fazer esse corredor pela esquerda na reta final, quando o Murilo entrou, né? E aí 3 zagueiros, com Natan, Luiz Eduardo e Murilo, o Smiley como ala direito, o Wesley como ala esquerda. E aí os meio-campistas e os atacantes, com Gabriel Passos, Jefferson, mas isso já só para a reta final. Bom, o Wesley também não teve muito destaque por ter entrado na reta final. Do lado do Goiás, quem que vou destacar? Eu vou destacar a liderança do Baldória, era o capitão desse time, coordenava uma boa saída de jogo. Vou destacar, sabe que 4-0, né? É difícil destacar alguma coisa em um time que foi goleado. Mas no geral acho que é isso. Craque da partida vai ter que ser o Gabriel Mack, os 2 gols que encaminharam a vitória foram dele. E eu queria destacar que o Alisson, em meia hora de jogo, foi um dos melhores da partida. Fez um início de jogo bizarro, jogando demais, bons dribles, cavando falta. Tanto é que a falta que originou o segundo gol, o gol do Mac, é uma falta que o Alisson sofre, o Alisson cobra falta e é ele que dá assistência pro Mac. Então o Alisson fez um jogo espetacular, infelizmente saiu machucado. Nem 35, 40 do primeiro tempo. Então ele jogou muito pouco e mesmo assim fez um grande jogo. O Alisson vem fazendo uma grande copinha e o Mac decisivo. Então para mim o craque do jogo, Gabriel Mac, melhor jogo dele nessa copinha. Beleza? Só deixa eu conferir aqui qual que vai ser o adversário. Eu acho que vai estar falando aqui no final. Aqui tá falando que é o Zumbi ou o Bragantino. Mas eu acho que o Bragantino eliminou o Zumbi, né? Que era do grupo do Flamengo, né? Vai ser disputado na sexta-feira, dia 17, ou seja, amanhã, e horário e local ainda a ser definido. Eu tenho quase certeza que é o Bragantino, tá bom? E não vai ser fácil, né? O Bragantino tem muito investimento em jogadores jovens, então é uma equipe que tem investimento nessa base. E eliminou o Flamengo, né? A base do Flamengo também é sempre muito boa. Então esse vai ser com certeza o maior desafio do Grêmio até o momento nessa copinha, nessas oitavas de final. Vai ser um jogo muito difícil, mas que o Grêmio tem total condição de passar e ir para as quartas de final, tá bom? Então, no geral, é isso, beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!